Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de grafos. Vamos começar? Na aula de hoje, vamos falar sobre o problema de rede de fluxo, em particular o problema de fluxo máximo e o problema do corte mínimo, e vamos ver que esses problemas, na verdade, são as mesmas coisas, dualidade fraca e dualidade forte entre os dois problemas. Mas vamos começar vendo um exemplo da malha rodoviária brasileira. Pensa em todas as estradas do Brasil, e aqui tem um diagrama, né, uma ilustração das estradas, e pensa na capacidade de cada estrada sendo medida com a quantidade de carros que podem passar por hora naquela estrada. E aí essas diferentes cores aí desse mapa ilustram essas diferentes capacidades, diferentes tipos de estrada do Brasil. Então, um problema que surge aqui é o problema de capacidade de escoamento, o quanto que você consegue movimentar de um ponto do país para outro. Por exemplo, a capacidade de escoamento da produção nacional de soja entre o centro-oeste e os portos aí de São Paulo e do Rio de Janeiro. Vamos mudar de exemplo, vamos falar da Rede Nacional de Pesquisa e Ensino, RNP. Esse diagrama aqui mostra o backbone dessa rede. Essa rede ela tem presença em todas as capitais dos estados brasileiros e ela interliga todas as instituições nacionais de ensino e pesquisa. Você está vendo aqui que os enlaces entre uma capital e outra, né, eles têm capacidades diferentes. Agora medidas em bits por segundo. O que é interessante aqui é que as capacidades vão desde 1 gigabit até 10, até 100 gigabits. Então, ordens de grandeza mais rápido, uns enlaces do que outros. Então, por exemplo, quando você está aqui no Rio de Janeiro, conversa com seu colega na UFMT, a informação vai trafegar por essa rede. Ela vai sair ali do Rio e ir para São Paulo, ou pode ir para Brasília e ir por cima. Então, tem vários caminhos aí por onde a informação passa. Então, uma pergunta natural é a capacidade de transmissão de informação entre uma universidade do Brasil e outra. Qual a capacidade máxima de transmissão de informação? Então, esses dois tipos de problema, eles podem ser representados de maneira abstrata utilizando redes de fluxo. Então, uma rede de fluxo vai ser um grafo direcionado onde as arestas possuem capacidade. Essa capacidade representa a maior quantidade de fluxo que pode passar pela aresta. Então, por exemplo, se você tem um enlace, né, de 10 gigabits por segundo, você não consegue passar mais do que 10 gigabits em 1 segundo por esse enlace. Pode passar menos, mas não mais. Então, a gente vai representar isso como sendo a capacidade das arestas. Vamos ter 3 tipos de vértice. Vértices de origem, que é onde o fluxo entra na rede, vértice de destino, que é por onde o fluxo sai da rede, e os vértices internos, que é por onde o fluxo potencialmente passa. E fluxo aqui é uma abstração para alguma coisa que está passando pela rede, que está fluindo pela rede. Por exemplo, né, carros, nosso primeiro exemplo, bits, nosso segundo exemplo, mas você pode pensar aí um monte de aplicações que podem ser modeladas com essa abstração de rede de fluxo. Então, a gente vai tratar aqui de redes de fluxo simples, e nesse contexto eu tenho apenas um vértice de origem e um vértice de destino. Todos os outros vértices são vértices internos da rede. Essa origem, né, não possui arestas de entrada e o destino não possui arestas de saída, porque o objetivo é escoar, né, o fluxo do vértice de origem para o vértice de destino. Então tem aqui um exemplo de uma rede de fluxo. S aqui vai ser o nosso vértice origem e T o nosso vértice destino, e os outros vértices vão ser sempre os vértices internos da rede. Esses números aqui representam a capacidade de cada enlace. Então, por exemplo, a capacidade, né, de transmissão de fluxo do vértice 3 para o vértice 1 é 2. Ok? Então, cada aresta direcionada dessa tem uma capacidade. Muito bom. Agora vamos falar de alocação de fluxo na rede. Então, o fluxo vai escoar da origem até o destino, então a gente quer agora determinar por onde que o fluxo vai passar. E a maneira de fazer isso é usando uma função de fluxo para a rede. Repara que essa função vai associar a cada aresta direcionada do meu grafo um valor que é a quantidade de fluxo que está passando ali. Mas é claro que essa função vai ter que ter restrições. E são 2 restrições básicas para que essa função seja válida.
A primeira é a restrição de capacidade, porque o fluxo que passa numa aresta sempre tem que ser menor ou igual que a capacidade da aresta. E a segunda é a restrição de conservação de fluxo. O fluxo que entra no vértice interno tem que ser igual ao fluxo que sai do vértice interno. Não há perda de fluxo em nenhum dos vértices. Além disso, o fluxo que sai da origem tem que ser igual ao fluxo que entra no destino. Com isso, a gente tem uma coisa chamada valor de fluxo, que é basicamente a quantidade de fluxo saindo da origem ou chegando no destino. Então, vamos ver um exemplo aqui. A gente vai denotar a quantidade de fluxo passando por uma aresta com essa barra e um segundo número. Então, o primeiro número aqui em preto é a capacidade da aresta e o segundo número é a quantidade de fluxo passando por aquela aresta. Então, uma pergunta é se essa alocação aqui é um fluxo válido. Bom, você pode verificar que as duas restrições são atendidas, né? O fluxo que sai da origem é 3 e o fluxo que chega no destino também é 3. Para qualquer vértice que você pegue, por exemplo, o vértice 3, a quantidade de fluxo entrando nele é 2 e a quantidade de fluxo saindo dele também é 2. O vértice 5 é um vértice que tem fluxo de entrada 3 e fluxo de saída 3. Então, todo vértice interno está conservando o fluxo que entra sendo igual ao fluxo que sai. Aqui tem uma outra alocação de fluxo, ok? E a pergunta é se esse fluxo aqui é válido e a resposta é não. Se você olhar ali, né, o fluxo que sai de S é meia dúzia e o fluxo que chega em T é 1. Então, claramente tem fluxo se perdendo aí nessa rede e talvez algumas outras violações às restrições. Fica aí o exercício para você testar isso. Muito bom. Então, com isso, a gente pode falar do nosso problema, que é o problema do fluxo máximo. Então, dado um grafo com capacidade nas arestas, um vértice de origem S e um vértice de destino T, determinar o fluxo máximo entre S e T. Qual é a maior quantidade de fluxo que eu consigo transmitir de S para T, respeitando claramente as nossas restrições. Então, tem aqui o meu exemplo, né? Então, você gostaria de saber quanto de fluxo você consegue enviar de S para T nessa rede de fluxo, qual a quantidade máxima de fluxo. Bom, a gente pode pensar em limitantes superiores para o fluxo máximo. Vamos pensar na capacidade de saída de S, vou chamar isso de CS, e a capacidade de saída de S é a soma das capacidades das arestas de saída desse estado S, desse vértice S. A capacidade de entrada em T é a soma das capacidades das arestas que chegam no vértice T. Então, repara que, com certeza, o fluxo máximo ele tem que ser menor ou igual que o mínimo entre a capacidade de saída e a capacidade de chegada. Não tem como eu mandar mais fluxo, né, do que a fonte, do que a origem consegue transmitir e do que o destino consegue receber. Então, se a gente voltar ao nosso exemplo aqui, a capacidade de saída de S é 8, a capacidade de entrada em T é 7, então o fluxo máximo sempre vai ser menor ou igual que 7. Mas não está claro que vai ser igual a 7. Pode ser que eu não consiga mandar 7 unidades de fluxo de S para T, porque eu posso ter restrições, né? Posso ter gargalos no meio da rede. O que a gente sabe é que o fluxo máximo é menor ou igual a 7. Ok? A gente vai resolver isso daqui a pouquinho. Legal. Agora vamos falar de um outro problema, que é o problema de corte em redes de fluxo. O problema de corte aqui é uma variação da definição de corte em grafos, e a variação é tal porque eu vou exigir que o meu corte separe S de T. Então, vou ter duas partições, né? Vou dividir o grafo em dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, e o vértice S vai estar sempre no conjunto A, e o vértice T, que é o destino, vai estar sempre no conjunto B. Ok? E aí, a gente vai definir a capacidade do corte, ou o curso do corte, como sendo a soma das capacidades das arestas do corte orientadas do conjunto A para o conjunto B. Então, C de AB, né, a capacidade desse corte vai ser a soma das capacidades das arestas, tal que as arestas têm a ponta de origem no conjunto A e a ponta de destino no conjunto B. Então, vamos ver um exemplo. Vamos supor que essa aqui é a nossa rede de fluxo. Imagina que o meu corte é apenas o vértice S, isso é um corte válido, o conjunto A tem apenas o vértice S, a capacidade desse corte vai ser 8, porque eu tenho duas arestas de saída, 5 mais 3 é 8. Agora, se eu pegar um outro corte,
Aqui tem um corte que inclui os vértices S1 e 3. A capacidade desse corte é a soma, né, das arestas que saem de A e vão para B, e essa soma vai dar 9, ok? Se você somar aqui, 3 mais 2 mais 4, deu 9. Muito bom. E eu posso sempre definir isso. Agora vamos definir o problema do corte mínimo. Então, dado um grafo direcionado com capacidade das arestas e 2 vértices ST, né, eu estou interessado em determinar o corte ST de menor capacidade. Okay? Então, de novo, está aqui a nossa rede de fluxo. Eu gostaria de encontrar o corte AB, né, que tem a menor capacidade entre todos os cortes possíveis. Muito bom. E aí, de novo, eu posso pensar nos limitantes para o corte mínimo. Eu sei que a capacidade de saída de S é C de S, que é a soma das capacidades das arestas que saem de S. Eu sei que a capacidade de entrada em T é C de T. Então, eu tenho certeza que o corte mínimo vai ser menor ou igual que C de S ou C de T. Se eu isolar o vértice S ou isolar o vértice T, eu tenho cortes, né? E eu tenho certeza que o corte mínimo vai ser sempre menor ou igual que o mínimo entre esses dois valores. Então, de novo aqui, nesse nosso exemplo, eu tenho certeza que o corte mínimo é menor ou igual a 7, okay? Porque 7 é a capacidade de chegada no vértice T. Muito bom. E aí, nesse exemplo aqui, vamos pensar no corte mínimo. Vamos pegar esse conjunto S1. Se eu pegar esse conjunto S1 como sendo o conjunto A, a capacidade desse corte é 6, que é as arestas 1, 5 e S3. E a gente pode pensar, será que tem um corte mais barato do que esse? Você pode pensar um pouquinho e tentar, e você vai ver que não. Que esse corte AB, que tem capacidade 6, ele tem o menor valor de capacidade entre todos os cortes que você pode fazer nessa rede. Então esse aqui é um corte mínimo. Não há outro corte com capacidade inferior a 6. Muito bom. Agora, fluxo máximo e corte mínimo são problemas duais. O fluxo máximo é igual ao corte mínimo em qualquer rede de fluxo. Então, se você consegue resolver um problema, você resolve o outro. Então, repare que eu poderia ter diferentes algoritmos para atacar um problema, né? Atacar o problema do fluxo máximo, ou atacar o problema do corte mínimo com um outro algoritmo, e esse mesmo algoritmo vai resolver o problema dual. Daí o que a gente vai fazer agora é falar um pouquinho dessa dualidade. Porque repara que no problema de fluxo máximo, eu estou falando de fluxo passando pela rede, uma alocação dessa função. E no problema de corte mínimo, eu não tenho nada de fluxo. Eu estou olhando para a minha rede, entre aspas, estática, olhando só para as capacidades e buscando o corte mínimo. Okay? Então, nosso objetivo é falar um pouquinho sobre essa dualidade, mostrar que isso é verdade. Então, vamos começar definindo o fluxo total do corte. Então, imagina que eu tenho uma alocação de fluxo F na minha rede e um corte ST, e eu vou definir o fluxo total nesse corte AB como sendo igual ao fluxo que sai do conjunto A para o conjunto B. Então, repare que a definição aqui, eu estou somando, né, o fluxo das arestas que saem de A e subtraindo o fluxo das arestas que estão voltando para A. Então, isso vai me dar realmente o fluxo líquido, se você quiser, que está indo de uma parte para o outro. Ok? Então, se eu pegar um exemplo aqui, imagina que A é esse conjunto que eu desenhei, com os vértices S1 e 3. Então, o fluxo total desse corte vai ser 5, né? Por quê? Bom, porque tem 3 indo do 1 para o 5, 2 indo do 3 para o 5, isso dá 5, e não tem nada voltando. Vamos pegar um outro corte, está aqui esse corte agora, e agora qual é o fluxo total desse corte? Repara que nesse corte eu tenho fluxo saindo de A para B e fluxo indo de B para A. Por exemplo, a aresta 5, 4, né? É uma aresta que está voltando do conjunto B para o conjunto A com fluxo. Então, se você fizer a conta, você vai ver que o fluxo total aqui também é 5. Okay? Fluxo total saindo da parte A e indo para a parte B, descontando o que volta. Muito bom. Então, vamos falar do lema do fluxo total. Seja F um fluxo e AB um corte do tipo ST. Então, o que a gente pode dizer é que o fluxo total entre A e B
é igual ao fluxo saindo de S. Ok? Então, essa definição de fluxo total, independente do corte AB, a gente sempre vai ter que o fluxo total é igual ao fluxo que sai de S, que é igual ao fluxo que chega em T, que é igual ao valor do fluxo. Então, V de F aí, pessoal, é o valor do fluxo. Tá, como é que a gente prova isso? Bom, basicamente aplicar nossas definições. Então, o valor de fluxo, por definição, é o fluxo que sai das arestas, o fluxo saindo das arestas de S, então esse somatório aí. E aí depois eu posso aplicar conservação de fluxo para todo vértice interno, né? Eu sei que o fluxo que sai do vértice V é igual ao fluxo que entra no vértice V. Então, se eu fizer essa soma para todo mundo que está na partição A, isso vai dar zero, com exceção da origem. Então, essa igualdade segura, ela vale. E depois eu simplesmente realoco as arestas para ter essa minha última afirmação, que é a afirmação do nosso lema. Ok? Então, todas as arestas dentro de A vão se cancelar. Muito bom. Então, essa é a prova desse lema de fluxo total. E agora a gente pode falar dessa relação de fluxo e corte. Então, seja F um fluxo qualquer, né, e AB um corte ST qualquer, então o valor de fluxo, V de F, é no máximo a capacidade do corte. Ok? Então, repare que agora eu estou relacionando, né, valor de fluxo com capacidade de corte. Tá? Então, o valor de fluxo, para qualquer fluxo válido, o que esse lema está dizendo, é que isso é menor ou igual que a capacidade do corte AB. Então, se eu pegar um exemplozinho aqui, olhar para esse nosso exemplo, o valor de fluxo é 5, que é o fluxo que sai de S, né, que é o fluxo que chega em T. Se eu pegar esse corte aqui, ok? Esse corte tem capacidade 9. Né? As arestas que saem de um lado para o outro tem capacidade 9. E aí, né, 5 é menor ou igual que 9. Se eu pegar esse outro corte, ok? Esse corte tem capacidade 11, né? E 5 é menor ou igual que 11. Tá? Então, estamos vendo aí o nosso lema ilustrando que ele de fato funciona. Ok? Então, seja um fluxo desse... vamos então ver meio que a prova desse lema, né? Que o valor de fluxo é sempre menor ou igual que a capacidade de corte para qualquer corte. Então, a ideia aqui é, de novo, aplicar a definição. Então, o valor de fluxo, por definição, é igual, agora eu estou usando aqui o lema do fluxo total, né? Então, a primeira linha aqui dessa prova é a definição do fluxo total. E aí, na segunda linha, eu estou jogando fora o fluxo que entra no conjunto A, que é algo negativo, né? Então, o que eu fico é algo menor ou igual do que eu tinha anteriormente. E aí a gente sabe que, por restrição de fluxo, o fluxo, a capacidade sempre é maior do que o fluxo. Então, se eu somar as capacidades, eu tenho algo maior do que o fluxo que passa pelas arestas. E aí isso é a definição da capacidade do corte AB. Okay? Então, repara que a gente provou aqui essa dualidade fraca. Tá? Então, repara que essa dualidade fraca vai implicar, né, que o fluxo máximo vai sempre ser menor ou igual ao corte mínimo. Por quê, né? Imagina agora que você encontrou o corte mínimo. Então, alguém te disse que o corte mínimo aqui é esse C estrela AB. O que esse lema está dizendo para a gente é que o valor de fluxo vai ser menor ou igual que a capacidade desse corte. Então, a gente sabe, né, que o fluxo máximo tem que atender a essa restrição. Então, o fluxo máximo vai ser menor ou igual que o corte mínimo. Então, isso aqui é dualidade fraca porque a gente já estabeleceu, né, um limitante, estabelecemos uma relação entre o corte mínimo e o fluxo máximo. O fluxo máximo é menor ou igual ao corte mínimo. Muito bom. E aí a gente pode agora estabelecer a dualidade forte, que essas duas coisas são iguais, da seguinte maneira. Então, para qualquer rede de fluxo, a gente já acabou de dizer que o valor de fluxo de F, né, é menor ou igual que o corte mínimo, a capacidade do corte mínimo. Agora, seja V estrela F, né, o valor de fluxo máximo. E a gente consegue mostrar, tá, que o valor de fluxo máximo é um limitante superior para o corte mínimo. Então, o corte mínimo ele vai ser menor ou igual que o valor de fluxo máximo. A prova dessa dualidade aqui é um pouco mais complicada, não vou mostrar aqui, mas quem tiver interesse pode olhar no livro texto da disciplina. Bom, estabelecendo esse outro lado da desigualdade, né, a gente vai ter que, se o corte mínimo é menor ou igual que o fluxo máximo,
logo a gente vai ter que o corte mínimo vai ser igual ao fluxo máximo, porque a outra desigualdade a gente já tinha. Tá? Então repare que a gente estabelece aqui que o corte mínimo na rede de fluxo vai ser igual ao fluxo máximo da rede. Muito bom. Então essa é a minha conclusão aqui da nossa aula de hoje. Isso é basicamente tudo que eu tinha para falar hoje. A gente se vê aqui na próxima aula ou no nosso encontro síncrono. Tchau, tchau.